Primeira carta, Tessalonicenses 5, 23. O tema que eu quero falar hoje dentro dessa série sobre cura, nós estamos falando sobre cura. Falamos domingo passado que assim como Deus curou o nosso espírito, salvando, Deus curou também o nosso corpo. E nós profetizamos, nós declaramos, e você viu aqui já testemunhos do que nós cremos. Hoje eu quero falar sobre a alma, que parece que a gente não tem, mas tem. Parece-me que a gente às vezes esquece que dentro de nós há um sentimento, há algo que nos aproxima de Deus através do nosso espírito, no nosso intelecto, que é a nossa alma. Eu quero falar sobre esta alma curada e salva. Uma alma curada e salva. Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus de paz, que traz paz, vos santifique em tudo. E diz o apóstolo Paulo: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados como? Íntegros. Diga íntegros. Diga de novo, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra abençoe os nossos corações naquilo que o Espírito Santo vai falar antes de orarmos pelas nossas emoções, pela nossa alma. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Curva a sua cabeça e peça isso também. Pai de amor, Pai bendito, nós te louvamos e bendizemos o Senhor pela rica oportunidade nesta manhã estudarmos a tua palavra. Palavra que não volta vazia. E ela vai cumprir o desígnio para esta manhã na vida dos teus filhos neste lugar. Quero te agradecer pela oportunidade de poder ser o pregador, o palestrante, o porta-voz dos céus nessa manhã. E quero lhe pedir, ó Deus, que o fruto dessa palavra gere a cura na alma. Cura na alma. Eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet possam estar passando agora por um momento difícil, as suas emoções abaladas. O médico já até decretou, isso é uma síndrome. Muitos estão à base até de remédios. Nós queremos com que essa palavra, Pai, seja como bálsamo curador e que abra uma porta de cura sobrenatural na alma. E esta é a nossa vontade. Eu creio que seja a tua vontade pelo que lemos no texto base. Essa é a vontade do Senhor e nós tomamos posse. É no nome poderoso de Jesus que nós cremos. E a igreja do Senhor que toma posse também desta ministração de cura, diga amém e amém. Obrigado, Fábio. Meus amados irmãos, igreja de Deus, povo de propriedade exclusivíssima dele. Esse mês nós estamos falando sobre cura. Cura. Precisamos vivenciar isso. Estamos vivendo tempos complicados. Tempos assim, onde a Bíblia chama de dias maus. Onde a alimentação, onde o ar que respiramos, a água que bebemos, segundo algumas pessoas que têm feito estudos sobre isso, não tem sido 100% puro. Tem sido contaminado com alguma substância. Isso tem gerado enfermidade no meio da população. E isso faz parte também do povo de Deus. Nós vivemos ainda nesta terra. Apesar de Jesus, quando foi ao céu, antes, ele orou, falando: Pai, guarda-os, guarda-os. Apesar de tudo isso, nós ainda estamos aqui na terra. Eu quero começar dizendo para você, a respeito de uma alma curada e salva, que nós somos um ser tricótomo. O que é a tricotomia? O homem, ele é um espírito que tem uma alma e que, para se manifestar junto aos seus irmãos, Deus deu a ele um corpo. E o versículo inicial que eu tenho tomado como base aqui já na segunda pregação, diz que, e é bem claro, quanto à vontade de Deus em nos manter íntegros nessas três áreas, nessas três partes. E essas três partes, o corpo, a alma e o espírito, elas têm relacionamentos com Deus muito diferentes uma das outras. Muito diferente. Eu queria
rapidamente passar alguns detalhes e lhe mostrar como Deus quer realmente manter íntegro essas 3 áreas da nossa vida. Vou começar pelo nosso corpo. A Bíblia fala, irmãos, e você precisa entender essas coisas, não criar um mito, não criar uma lógica simplesmente humana, mas entender o porquê das coisas acontecem em nosso meio. A Bíblia fala que o nosso corpo ele foi modificado por causa do pecado original. Esses dias eu conversando com uma pessoa, ela disse assim: fulano fuma muito, vai acabar morrendo porque fuma muito. Eu disse: ele não vai morrer porque fuma muito, ele vai morrer por causa do pecado. Porque o que mata é o pecado. E ele pode gerar na vida daquela pessoa, através daquela situação, por ele estar ingerindo, inalando substâncias cancerígenas. Mas o que gera é o pecado, a morte. Porque ele poderia não fumar. E assim mesmo, a Bíblia diz que por causa do pecado, o nosso corpo foi contaminado. No Salmo 90, o versículo 10 é muito usado em festas de aniversário, né? Fala dos dias da nossa vida, que Deus delineou entre 70, ou havendo vigor, ou pessoas que se cuidam, que se tratam, que se guardam, a 80. E neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa muito rápido, e nós vamos. É lógico que você conhece, eu também conheço pessoas que já têm 94 anos, como a tia do presbítero Cláudio, 97. Esses dias estivemos com ela, alegre, e ela estava orando por mim, uma pessoa forte. Mas você não vê muitas pessoas assim. Você pode ter um conhecido teu, 2, aqui na nossa igreja, não temos ainda pessoas assim, nesse nível mais. Já tivemos, porque a faixa etária está diminuindo. E naquela época, onde o Salmo foi escrito, a faixa que Deus havia manifestado na vida das pessoas como média de anos, era 80, 70 a 80 anos. Por que, pastor? Não se vive mais como viveu Adão, como viveu Matusalém, quase 1000 anos, por causa da questão do pecado em nossas vidas. A Bíblia fala também que o nosso corpo, Paulo ele chama de corpo de humilhação. Em Filipenses 3, diz no versículo 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus. Ontem nós comemoramos, 7 de setembro, a independência do nosso país de Portugal, mas você sabe que a nossa pátria real, líquida e verdadeira, é no céu. A nossa Jerusalém não é dessa terra, é do céu. Nossa pátria está lá. Nós amamos o Brasil, oramos pelo Brasil, pelos governantes do nosso país, mas a nossa pátria real, se você for ver lá no teu passaporte espiritual, você vai ver que a sua origem é o céu. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Olha o que ele vai explicar na questão dessa guarda da volta de Jesus. Para quê? Porque ele diz no 21 que ele vai transformar o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo dele, o corpo da sua glória. E ele vai fazer isso como, pastor? Segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar em si todas as coisas. Então a Bíblia diz que o nosso corpo é um corpo de humilhação, é um corpo que ainda fica enfermo, que dói a coluna, é um corpo que as pessoas ainda têm que tomar remédio, é um corpo que as pessoas ainda precisam passar por tratamentos. Então tudo isso ocorre por quê, pastor? Porque o nosso corpo foi modificado por causa do pecado. E você vê que a questão total e final dessa liberação, dessa humilhação do nosso corpo só se dará quando Jesus vier nos restaurar através da sua vinda. Então veja que nós temos um corpo, e o nosso corpo ele foi alterado ou adulterado por causa do pecado. Segundo, eu quero falar a respeito do nosso espírito, O nosso espírito, que é a nossa identidade diante de Deus, a nossa natureza divina. Deus olha para cada um de nós e nós crentes nos reconhece pelo nosso espírito. Deus não nos reconhece pela nossa digital. Deus nos reconhece por aquilo que Ele já criou antes da fundação do mundo, que Ele já nos conhecia, o nosso espírito. A Bíblia diz que o nosso espírito, que é atrelado ao Espírito de Deus, está perfeito em Jesus. Jesus chega a dizer que Ele está pronto. Quando ele está com os discípulos ali em oração em Mateus 26, quando ele chega naquele momento crucial, antes de ir ao Gólgota,
antes de ser julgado e condenado pela religião, no versículo 41 de Mateus 26, ele diz: vigiai e orai. Vigiai e orai para quê, pastor? Para que você não caia na tentação. Que tentação? Qualquer tentação. E toda tentação, segundo a palavra da Bíblia Sagrada, segundo a vontade de Deus, segundo os desígnios de Deus, toda tentação é maligna. Toda tentação te desvirtua do direcionamento e da posição em Deus. Então, eu e você acordamos nessa manhã, mas não paramos para analisar isso aqui. A Bíblia diz que antes de qualquer coisa, você deveria tomar algumas atitudes e posições, dentre elas vigiar e orar. Para quê? Para você não cair na tentação. O espírito, nosso espírito, na verdade, ele está pronto. O nosso espírito, ele está pronto, eu vou te dizer por que está pronto. Mas a nossa carne é fraca. Não adianta você encarar a tentação dizendo assim: eu vou resolver isso aqui em 2 tempos. Não vai, porque nenhum personagem bíblico, nenhuma personagem da Bíblia encarou, sempre fugiu, porque sabia disso. Que o espírito até poderia estar pronto, mas a carne é fraca. Nós fomos salvos por uma obra única, uma obra exclusiva de Jesus, você sabe disso. E isso acontece depois da gente estar morto por causa deste pecado que adoeceu o nosso corpo. Mas a Bíblia fala que o nosso espírito houve uma transformação. Foi o primeiro a ser transformado, foi salvo. E diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e versículo 5, dizendo assim: Ele vos deu vida. Se deu vida é porque não tinha. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados, nos quais, olha, andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Há um espírito de desobediência que habita naqueles que não têm Jesus, que não têm o selo de Deus. E aqueles que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que passou a ter vida, o Espírito reviveu. Então nós temos aqui um corpo enfermo pelo pecado, e temos aqui um espírito salvo, um espírito pronto, um espírito que tem conectividade ampla, sublime, grandiosa, perfeita com Deus. A Bíblia fala que o nosso espírito está pronto. Pedro diz isso também, primeira carta de Pedro 3,18, ele diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no espírito. Então o teu espírito hoje está vivo. Pastor, eu fico colocando a mão assim no meu corpo para ver se eu acho o meu espírito. Ele está dentro em algum lugar. E é muito mais uma questão de você ter uma conectividade com Deus sobrenatural do que você tentar achar, ou se está na cabeça, ou se está no dedão do pé. Não é localização geográfica. É uma questão espiritual. O teu espírito está pronto. O Espírito de Deus fez isso, fez essa obra, te deu vida, te aprontou diante de Deus. O Espírito de Deus se uniu ao seu espírito, por isso que aconteceu essa grande virada de morte para a vida. Diz 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor agora é como? É um espírito com Ele. Então o teu espírito agora é um espírito com Deus. Por isso que nós podemos orar, por isso que nós podemos falar com Deus e Deus ouvir a nossa oração, porque hoje Ele está falando com uma pessoa que está viva. E guarde isso, a nossa conectividade com Deus, a nossa fala com Deus, a nossa liberação de vida para com Deus, se trata ou se passa através do nosso espírito. Por isso que Deus não recebe nada que provém da nossa carne. Pastor, eu vou fazer umas obras aqui na carne para ver se Deus aceita, vou fazer. Não adianta, o que você fizer na carne de mais ou de menos não altera nem para mais o amor de Deus, nem faz demérito do amor de Deus por você. Deus não tem relacionamento conosco a não ser pelo nosso espírito, porque é no nosso espírito que nós servimos a Deus. Diga assim: é no meu espírito que eu sirvo a Deus. Queria que todos falassem isso. Diga: é no meu espírito. Diga: no meu espírito, não na carne, que eu sirvo a Deus. Romanos diz isso, 1,9. Porque Deus, diz Paulo, Deus a quem sirvo no meu espírito. O Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Então não depende de nós, depende dele. Única, exclusivamente
dele. Isso é um fato, isso eu não posso negar para você. E eu sei que você é uma pessoa madura para receber isso. Eu sei que os carnais e as crianças, quando recebem isso, dizem: então se é o meu espírito que está com Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. Não! Por isso que eu estou pregando essa série de mensagens sobre cura, por causa desses pensamentos, geram coisas no nosso corpo, e hoje eu quero falar a respeito da nossa alma. Porque nós entendemos que o nosso corpo é fraco, já lemos, é frágil, e é mesmo. Você pode estar aqui agora e amanhã não está. Nosso corpo físico é fraco, e ele não se aperfeiçoa. Por isto que ainda se há entre nós doentes, diz Paulo. Doentes. Ele está contaminado pelo pecado, que não é uma questão de você querer ou não, já nasce. É questão de natureza carnal. Veio de uma herança adâmica. Independentemente de seu filho nascer e foi apresentado na igreja, ele tem a natureza adâmica dele. O corpo dele vai envelhecer. O corpo dele vai estar sujeito, vai precisar passar por uma série de situações para pegar anticorpos, e vai passar por uma série de informações e de experiências na terra, algumas experiências dolorosas. Por causa disso, nosso corpo passa por isso, por causa da contaminação do pecado. Mas não é por causa disso que eu devo então excluir o meu corpo e falar assim: então se ele é fraco, se ele é um corpo de humilhação, eu não estou nem aí, só vou servir a Deus do meu espírito e vou deixar para lá. Não. Se Deus diz que o nosso espírito e nossa alma e também o nosso corpo deve se manter íntegro, se Deus vê o nosso corpo como algo que precisamos cuidar, nós não podemos abrir mão de vivermos no nosso corpo algo que a gente procure cada dia buscar em Deus, e também naquilo que Deus nos orienta a fazer, a vivermos bem no nosso corpo. Teremos que prestar conta daquilo que vamos fazer através dele. Aliás, nós servimos a Deus em espírito, mas nós não somos aqui Gasparzinho. Nós precisamos de um corpo para nos mover. Você está me enxergando porque eu tenho um corpo. Então nós vamos prestar contas a Deus por intermédio daquilo que eu fizer através do corpo. Olha o que diz 1 de Coríntios. Paulo fala muito isso à igreja de Coríntios. Na primeira carta ele diz em 6,19: acaso não sabeis que o vosso corpo, mesmo sendo frágil, mesmo sendo de humilhação, a Bíblia diz que ele é santuário do Espírito Santo. Então ele não é pouca coisa. Ele pode ser frágil, ele pode ser, como o próprio Paulo diz, um vaso de barro, mas ele tem um tesouro dentro, que é o Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus. E ele diz que nós não somos de nós mesmos, então a gente presta contas a respeito deste corpo, daquilo que nós fazemos através dele. Diz ainda Paulo, agora no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele fala de novo: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora olha o que ele vai dizer: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Não é o diabo que vai destruir, é Deus. Por quê, pastor? Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é separado. É o quê? Sagrado. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Está aqui? Então você presta conta daquilo que está no seu corpo. Aqui eu vou abrir um parênteses aqui muito sério, rápido, porque isso é para outra ocasião. Mas você não pode se descuidar no teu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo. Às vezes a gente se descuida. A gente come demais, a gente não pratica nenhum exercício, a gente se exaspera demais. Por que Paulo, quando fala Filipenses, diz assim: você está muito ansioso? Porque toda vez que você fica ansioso, você joga uma enxurrada de hormônios maléficos no seu organismo, que produz mais aquilo que o seu corpo já tem. Mais fraco ele fica, mais enfermo ele fica. E eu não posso falar isso para você, e você me ouviu o que eu estou te falando, e falar assim: ah, legal, pastor, achei maneiro isso, valeu, pula. Não, você tem que prestar atenção no que eu estou te falando. Você viu essa semana, né? A gente está bem, de repente, parte. Às vezes, pessoas que a gente ama, e a gente precisa se cuidar. Eu preciso me cuidar. Às vezes também eu estou falando aqui
julgando você, não. Estou falando de mim também. Às vezes a gente fala assim, não tem tempo para dar uma caminhada, não tem tempo. Eu não me lembro mais qual foi a última vez que eu caminhei com a Arlete. Eu caminhava com a Arlete, paramos. A gente tem que voltar a fazer isso. A gente tem muita desculpa. É o calor, é o frio, é a chuva, é o sol, é não sei. Amado, ou vai estar chovendo ou não vai estar chovendo. Ou vai estar frio ou vai estar calor. Vivemos num país tropical. Então você tem que entender. Alguma coisa você tem que fazer. Pastor, eu estou pensando em fazer. Para de pensar. Você está igual a mim pensando. Temos que colocar em prática. Fazer check-ups. Tem gente que não vai a médico. Mulheres que não vão ao médico fazer aqueles exames que precisam ser feitos. Os homens também precisam fazer. Sabe, irmãos, essas coisas a gente fala, entra no ouvido e sai no outro. Mas isso só vai realmente mostrar a sua face, a sua cara dolorosa lá na frente. Não é? Às vezes a gente fala, eu falo muito isso aqui, falo para mim. E tem mudado muito nisso, muito, pode acreditar. A nossa alimentação. Às vezes a gente passa mal. Essa semana agora, uma semana dessa aí, eu fui comer, fui jantar, eu, minha família. Aí a gente foi num lugar nordestino, a gente foi comer... Amado, eu comi o virgulino lampião. Amado, quando eu cheguei em casa, eu falei para ela, Deus, só me perdoa. Ela falou, está pedindo perdão de Deus? De que foi? Eu falei, eu comi agora o virgulino Ferreira lampião. Meu Deus, eu falei, não devia ter feito isso, Senhor. É porque é gostoso, é bom, você tem que vigiar. Porque a comida é boa, mas faz mal. E o cara te coloca uma manteiga. Amado, quem come manteiga aqui? No pãozinho? Você imagina, o cara botou uma manteiga líquida. Aí você bota um golinho assim, é gostoso, né, mano? Aí você vai. Eita glória. Amado. Espera 2 horas depois para você ver. A manteiga ela tem uma peculiaridade. Ela vira líquido, mas depois ela solidifica de novo. E quando ela solidifica na artéria, é um negócio muito sério. Aí fica aqueles papeizinhos aqui. Pastor, está entupido. A gente ri, mas é sério. Então Paulo está falando, se você destruir o santuário de Deus, Deus te destruirá. Olha o que diz 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ai, Jesus. Para quê, pastor? Para que cada um receba, segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio de quê? Está lendo aí na Bíblia? Está na tua Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Vê se está na tua Bíblia isso aqui. Está na tua Bíblia? Então presta atenção. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para ser condenado? Não, para receber galardão. Lembra? Coroa da vida. E como é que eu sei que eu vou receber a coroa da vida? Vai ser mediante o quê? Daquilo que tivemos feito de bem ou de mal, por meio do nosso corpo. Então, entendemos também que o nosso espírito estava morto em Deus. Estava morto e Deus nos deu vida. Deu vida ao nosso espírito, através de quem? De Jesus. Quando o espírito dele, o espírito de Jesus, veio se unir ao nosso espírito. Isso nós chamamos de salvação eterna. Porque o Espírito de Deus, ele vem morar em nós e não vai mais embora. Então ele é eterno, ele vai te levar por toda a eternidade. Ninguém pode desfazer essa obra. E é no mesmo Espírito que Deus se relaciona conosco. Vamos estudar isso quinta-feira em João 4. Porque ele no versículo 24, ele diz para a mulher isso aqui, ó. Deus é Espírito. E por ser Espírito, importa que cada um de nós, os seus adoradores, o adoremos como? Em Espírito. E também em verdade. Então a nossa adoração a Deus, o nosso manifestar diante de Deus tem que ser no nosso Espírito. Aquela coisa de não estou tintindo nada, isso aí está fora. Pastor, eu até queria ir para a igreja, mas eu não estava me tintindo. E ninguém está tintindo não, irmão. Estou falando de tintindo porque o menininho estava contando a história, que ele falava assim, mamãe, eu não estou tintindo nada, eu não estou tintindo nada, é mesmo? Estou tintindo nada. E a mãe falou, meu filho, vamos para o médico. Ele, porque você não está tintindo nada, tem que tintir. Tem que sentir. Você não está sentindo nada, ninguém sente nada, irmão. A gente adora a Deus no Espírito. Essa manhã foi uma manhã fria. Se você se deixar levar, durante a semana choveu muito, terça e quinta. Muitas pessoas não vieram à igreja, sabe por quê? Por causa da chuva. E eu sei que nós cariocas não somos acostumados à chuva. Se chover, se der um pingo, acabou, está caindo tempestade. Eu vi a arca de Noé passando, não viu nada. Então, se você depender do teu corpo para sentir alguma coisa, não vai sentir. A única coisa que você vai sentir é fome.
Você vai sentir sono, vai sentir vontade de ficar em casa, na cama, debaixo do cobertor, quentinho, tomando chocolate, assistindo novela. Hã? A irmã falou, é ruim. Quem que gosta de novela aqui? Quem gosta de novela aqui? Pode falar que gosta de novela aqui. Meu Deus, quanta gente gosta de novela. Deixa eu beber uma água ungida aqui, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai. Hoje eu não vou falar mal da novela, não, senão a irmã vai brigar comigo. Vamos pular. Pois bem, amados. Falei do corpo, falei do espírito, mas a função nessa manhã é falar da alma. Vou falar da alma. Onde fica a alma nisso tudo, pastor? Bem, amados, eu vou ser sincero. Se a gente fosse comentar a respeito de tudo que o Pai tem revelado nesses dias, a respeito das nossas vidas e principalmente dos nossos sentimentos, que nós chamamos de alma, daquilo que a gente tem de intelecto, de pensamento, de que se entende, eu vou falar para os irmãos sem exagero. Nós teríamos um seminário de 1 mês. Mas eu vou nessa manhã, como o tempo é curto, eu vou só falar aquilo que vai te edificar. E eu estou te falando sem demagogia, eu estou te falando seriamente, porque você sabe, eu converso com muitas pessoas, inclusive muitas pessoas do nosso ministério. Existem pessoas na nossa igreja que estão precisando, assim, urgentemente de tomar um novo rumo na sua vida. Há pessoas que estão contaminadas na sua mente de tal ponto que elas vêm, chegam ao lugar da adoração e elas não conseguem adorar a Deus em espírito porque a sua alma está enferma. Eu disse aqui, um dia desses, e eu vou repetir para você. Eu estava vendo um programa, e esse programa de TV estava falando que um terço, ou seja, a cada 10, 3 para 4, de paulistas, de pessoas em São Paulo, 1/3 dos paulistas estão debaixo de um mover de depressão, estão depressivos, estão para baixo, estão jururu, estão se tornando enfermos. E você sabe, foi descoberto uma palavrinha chamada somatização, aquilo que vai na cabeça e joga no corpo, somatiza. Então, às vezes, a pessoa está enferma aqui e isso começa a gerar enfermidades no corpo. Dias desses, uma irmã estava com escamas no corpo. Eu falei, isso aqui é preocupação demais, você está agitada. Você está muito agitada. Ela disse, como é que o irmão sabe? Eu falei, está saindo na pele a tua agitação. Hoje você não precisa mais, irmãos, fazer 16 anos de medicina para entender certas coisas. É só você bater o olho e ver. Não é? Só você bater o olho, as coisas multiplicam. Aí você vê acontecer com 1, com 2, com 10, com 20, você fala, isso aqui é isso aqui, não é? Como é que o senhor sabe? Não, é empirismo. Então, amados, eu tenho perguntado ao Pai nesses últimos dias a respeito de pessoas, sério mesmo. Pessoas que eu amo, pessoas que a gente ama, pessoas que talvez você não conheça, outras daqui de dentro. E eu tenho perguntado a Deus por essas pessoas que eu sei que são pessoas salvas, são pessoas de Deus, têm o Espírito salvo, mas que vivem uma vida tão aquém daquilo que Deus projetou para elas. E a gente não pode abrir mão num culto de entendermos tudo isso. Eu sei que a gente tem um culto bem para frente, um culto pentecostal, não é pensamento positivo, eu não estou aqui usando técnica de coach, estou usando nada disso. Eu estou te falando o que a Bíblia diz, como a gente fala, diga isso, é verdade, vamos crer, vamos profetizar. Não estou dizendo que é mentira, é verdade, mas dentro da comunidade, existem pessoas que não estão vivendo isso. E a gente tem que trazê-los para cima, a gente tem que trazer para a realidade de Deus, não da realidade do mundo. Pessoas estão vivendo além do que Deus falou, pessoas enfermas, pessoas tristes, irmãos, pessoas depressivas, carnais, sem expressão da graça, sem expressão do amor e do testemunho de Deus para com elas. É óbvio, eu fico aqui em cima na hora do louvor, e às vezes a gente está cantando louvor, e o presbítero Cláudio, igual a mim, ele tem essa levada de falar, irmão, vamos pegar firme, vamos, e eu estou aqui, a gente observa, não é? Eu observo, eu sou uma pessoa observadora. Eu vejo, a gente fala para o irmão, a pessoa olha para o chão. Fala, sou mais que vencedor. Amado, isso aqui tudo denota que não está bem. É porque, às vezes, a gente, no meio de um grupo de pessoas, a gente fica sem graça de falar para a pessoa que não está bem. O que ele vai pensar se eu disser que não estou bem? Está todo mundo aqui cheio de fé. Nossa, o pastor, então, ainda está saindo pelos ouvidos, igual cera. Não, amados. Eu também, na minha carne, não tem bem algum. Na minha carne também sinto dores. Na minha carne também sinto tristeza. Na minha carne também sinto muitas coisas
Dá desânimo. Só não sente frio não, pastor? Sinto. Quando chove, só vai correndo para a chuva, no frio também não. Mas eu sirvo a Deus no meu espírito, então eu tenho que lutar com as armas certas. Esse é o fundamento da gente estar aqui nessa manhã, e eu pregando para você uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito profunda a nível daquilo que a gente precisa se colocar no nosso dia a dia, porque a gente fica aqui 2, no máximo 3 horas juntos. Tem pessoas que vêm agora, no domingo, só vai voltar no outro domingo, e como é que vai ficar a semana? Chega amanhã no trabalho, já debaixo de uma pressão, né? Aí o porteiro, sabe que porteiro de trabalho é um negócio, né? Lá na fábrica, né? A gente já chegava lá e já passar o cartão, né, Paulo? Já viu? Tô sabendo que vai passar uma barca hoje. Aí eu já falava assim, aí vai mandar embora o porteiro. Aí o porteiro é que vai embora. Tu conhece lá as peças, né, Paulo? Eu já trabalhei na empresa onde ele trabalha. E era assim, a gente passava lá o cartão que passava e ficava lá o porteiro. Vai passar a barca hoje. Falei, você é o cabeça dela, o comandante. Porque é uma pressão. Aí você está no teu trabalho lá, no teu dia a dia. Isso aconteceu aqui na igreja. O irmão chegou num culto de oração, triste. Eu falei, irmão, o que está vendo? Pastor, ora por mim. O meu chefe me chamou, quer conversar comigo. Estão cortando gente lá, o que eu faço? Eu falei, amado, vamos orar, pastor. Eu nem fui procurar ele, saí, vim embora, nem fui falar com ele. Amanhã ele já vai me pegar pelo pé. Ele quer falar comigo. Eu fiquei preocupado de ser mandado embora, num culto de oração. Aí nós oramos. Falei, não, mas em nome de Jesus, Deus vai manter você lá, em nome do Senhor. O irmão, pastor, ora por mim, pastor, não sei como é que vai ser. E jururu, já começou a ficar jururu. Num ambiente de alegrias triste, você sente, a pessoa está aí num culto, e a pessoa está todo mundo alegre, as pessoas olhando para o pé, olhando para o teto, olhando para o além. E eu me lembro que na terça-feira nós oramos, aí quinta-feira no culto, ele nem vinha culto de quinta-feira, nunca veio peito todo estufado. Ei, pastor, pastor, o irmão está sem fé mesmo, hein? Falei, eu? Naquele dia não tinha nada demais não, pastor. O meu chefe me chamou porque mandou embora lá o encarregado, aí foi subindo, aí eu como estava na cabeceira, né? Eu subi, agora eu sou encarregado da empresa. E o irmão pensando, falei, eu? O irmão que chegou aqui, jururu, não foi eu não. Meu Deus, pastor, só tem que orar mais. Aleluia. Deus, nunca veio no culto quinta-feira e veio cheio de graça. Falei, deixa você. Deixa. Mas chegou aqui terça-feira, são as questões do dia a dia. Você vai no médico, o médico olha o teu exame. Sabe como é que o médico olha o exame, né? Aí quando ele começa a fazer assim, com os olhos assim, ó. Aí você já fica, meu Deus, entra com a provisão, Jesus. Quando ele faz assim, você fala, entra agora o anjo. Mas irmão. São situações do dia a dia. Pessoas enfermas, tristes, depressivas. E o Pai me mostrou que a nossa alma precisa ser tratada por Ele também, irmão. Como diz aqui o versículo, ser conservada íntegra. Então, às vezes a gente fala do corpo, vamos orar aqui. Eu falei aqui domingo passado algo, a irmã mandou para mim e falou assim, pastor, graças a Deus o senhor falou aquilo. Porque tem gente que não repara. Eu falei o quê? Eu disse assim, se uma pessoa vem aqui e pede uma oração por uma mentira chamada câncer. É um câncer, a gente ora, a gente chora, a gente bota no grupo, a gente vai junto, a gente pega firme. Oh, meu Deus, vamos orar, vamos pegar firme. Mas se alguém fala assim, fulano está com depressão, aí sempre alguém diz assim, isso é frescura. Vai lavar uma louça que se melhora. E às vezes não é. É depressão mesmo. É depressão. Tem pessoas na nossa igreja que estão sendo tratadas à base de remédio forte. Alguns a gente foi fazer visita, eu vi as bulas, eu vi as CIDs. Amados, consta. Está lá, faz os mapeamentos cerebrais, faz tudo. E quando o médico dá o veredito, diz assim, é isso aqui. Pastor, a gente vai aceitar aquilo ali? Nunca a gente vai aceitar, porque a gente crê num Deus que pode fazer infinitamente mais. Amém, amados? Mas a realidade do momento é aquela mesma. Eu não posso ficar aqui dizendo assim, mano, está dizendo aqui que é esquizofrenia, mas é frescura. Frescura, só está vendo muita TV. Não é. Isso é sério, precisa ser tratado. E às vezes a base de remédio. E às vezes senta do teu lado na igreja. E a gente fala, pula, dá um brado. E a pessoa não consegue. E não é por culpa dela, é por causa da situação que está movendo dentro dela. E você tem que ter o quê? Sabedoria para lidar com essas coisas. Por isso que eu estou falando nessa manhã a respeito da nossa alma. E eu li para você aqui, eu quero ler de novo, Lucas 12, 16 a 21. Jesus proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem produziu com abundância. Veja, não era um homem pobre, era um homem rico, era um homem cheio. Era um homem completo financeiramente. Ao ponto que ele disse, eu não tenho onde recolher os frutos, o que eu vou fazer no 17? O que eu farei?
18 ele diz: farei isto, destruirei os celeiros pequenos, os velhos, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o produto dos meus bens. Pessoas ricas, pessoas cheias de recursos humanos, que quem olhasse diria assim: oh, gente deve estar vivendo com a melhor qualidade possível na vida. E diz o versículo 19: então direi à minha alma: tens de depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É o pensamento todo nosso, a gente nunca pensa no amanhã. Uma pessoa que está depressiva hoje, ela não pensou assim há 20 anos atrás. Nossa, daqui a 20 anos eu não espero chegar a hora que eu quero ficar depressivo. Alguém pensa assim? Não pensa. Situações que acontecem no dia a dia. Algo que você acorda na segunda-feira depois de um domingo espetacular, um domingo assim fora do normal, sobrenatural, aí você já acorda de manhã, o telefone tocando, você vai todo feliz, todo alegre. Nossa, o pastor falou, esta semana será a melhor semana da nossa vida. Aí você pega no telefone e teu semblante cai. E você já reparou, na hora que o teu semblante cai, na hora que ele cai, pouco momento depois, desencadeia um monte de coisa no teu organismo. Você começa a sentir dor, daqui a pouco você começa a ficar resfriado, daqui a pouco... Por quê? Porque a tua imunidade foi para o pé também. E no 20, o Senhor diz: louco, para um pouco e pensa na tua alma. Você pensa no teu corpo? Bem, isso aí. Você faz exercícios? Maravilhoso. Você se alimenta bem? Fantástico. Agora você tem que pensar também na tua alma, porque eu pensei no teu espírito e te orientei para o teu corpo. E a tua alma, como é que você tem tratado? Como é que você tem se alimentado na alma? O que você tem... Quando eu brinco aqui, às vezes, falando de novelas, quando eu falo aqui de filmes, por exemplo, falei hoje de uma série que leva a pessoa a ver Satanás, porque o nome da série é Lúcifer. Então você tá se enchendo daquilo que você está vendo. O que você está vendo? Lúcifer. Então você vai reproduzir o quê? Lúcifer. Então, amados, parece que é uma coisa tosca, mas não é. Ah, pastor, o irmão fala assim de... Amados, porque o nome é nó, e o nome é vela, amarra e vai devagarzinho queimando. É uma questão para te prender. Aquilo que mais gera recurso para a televisão hoje, no mundo, são séries e novelas, porque prende as pessoas querem se sentir naquela vida. A pessoa tem uma vidinha ruim e ela quer viver uma vida melhor, ela quer viver a vida do galã da novela. Ah, eu não posso, sou reprimido, mas eu quero viver com esse galã. Então ela se projeta naquilo ali. Isso mexe na mente. Louco, vão te pedir a tua alma. Você tem pensado na tua mente? Paulo diz: tudo aquilo que é puro, bom, agradável, perfeito, se há alguma boa fama ou virtude, é isso que tem que encher o teu pensamento, porque Paulo sabia que a alma se alimenta também. Para que a gente tem que estar ouvindo a palavra do Senhor? Pastor, para que eu tenho que ler Bíblia? Para que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar com Deus? Por que eu tenho que ouvir a pregação? Para se alimentar na alma, porque se você não se alimentar a alma, ela vai ficar raquítica, deficitária, e ela também vai se enfermar. E olha, doença no corpo é fácil de detectar. Doença na alma é muito difícil, porque ela está por dentro, você não tem como enxergar, não há nada que faça enxergar. E ele diz no 21, você não pode se entesourar para você mesmo, você tem que se entesourar para Deus. Você não pode pensar somente no seu dia a dia, no seu umbigo, você tem que pensar para frente, pensar no eterno, no amanhã maior, para com Deus. Aquela história de, pastor, mas se der problema, deu problema entre eu e eu mesmo. Não, já te falei que nós somos conectados ou interconectados. Você sofre, tua família sofre, tua igreja sofre, teus amigos sofrem, todos que estão à tua volta sofrem. Você acha que as pessoas vão bater palma que a pessoa está na cama, está no leito? Fulano está depressiva, né? Deve ser frescura. Não. Não. Eu disse aqui domingo passado e repito, a maior dor na vida é a tua dor. A maior dor é a tua. Só você sabe a medida que você tem de dor dentro de você. Talvez para o seu vizinho fale, isso é frescura, mas você sabe aquilo como está te corroendo, está te matando. Então a gente tem que parar e pensar também na nossa alma, igreja. Pastor, como é que eu mexo na questão da minha, como é que eu me alimento a alma? Já expliquei agora, buscando as coisas em Deus. Você tem que ser rico, você tem que ser abundante, você tem que ser milionário com Deus. Não das coisas desse mundo. Agora eu faço uma pergunta para você aqui, só a nível de pergunta, só para te chamar a curiosidade. Quantos de nós, eu perguntei aqui quinta-feira, no culto de quinta-feira, quantos hoje orou e leu a Bíblia? Tirando 2, na quinta-feira.
quinta-feira. 2 levantou a mão e disse assim, eu. O resto ninguém leu Bíblia e nem orou. Como é que a gente vai se alimentar na alma? Estou falando quinta-feira. Como é quinta-feira? Quinta. Os que estavam aqui, 2 dos que estavam aqui apenas falou, eu orei hoje e li Bíblia. O restante ninguém leu a Bíblia, ninguém buscou a Deus. Mas como é que a gente vai ficar rico para com Deus? Como é que a gente vai alimentar a nossa alma? Porque a nossa alma ela se alimenta pelas coisas do eterno. Se a gente serve a Deus no Espírito, entra pelo Espírito. Só entra pelo Espírito aquilo que vem de Deus. Ou aquilo que vem do Espírito do mal também. Como no caso que eu te falei agora, do exemplo da menina que assistia a série que evocou o Lúcifer. Então, alma, segundo o dicionário, é o lugar dos sentimentos, das emoções, dos desejos, das afeições. A alma, na Bíblia, muitas vezes é chamado, sabe de quê? De coração. Porque quando você ouve uma coisa, dá logo aquele... Antigamente, as pessoas achavam que a sede era aqui, ó, nas entranhas. Por isso que a gente fala de misericórdia. Pensa porque dava logo aquela dor na chamada, entre aspas, boca do estômago. Na verdade, eu dou duodeno. Aí começa a acelerar o coração. Então a gente pensa que é aqui. Mas na verdade é aqui. É aqui, ó. O teu campo de batalha está aqui. E aqui está conectado o que você vê, ouve, fala e sente. As tuas emoções todas estão conectadas com um órgão que está aqui debaixo, aqui, ó, do crânio, aqui, ó, está aqui dentro, chamado cérebro. Ele é que coordena o teu corpo todo. Inclusive se você vai vencer ou não. Porque ele é que vai dizer para você que você vai vencer ou não. Então, naquilo que você está alimentando a tua alma, é que vai gerar aquilo que você está sendo hoje. Então tem gente que quer vencer, mas quer viver debaixo de um espírito de derrota, andando com derrotado, andando com rebelde, andando com pessoa que manifesta tudo contrário de Deus. Não vai. É só ser rápido para perceber as coisas, irmãos. É fácil. É porque muitas vezes a gente não toma a posição que tem que ser tomado. Bem, se eu andar com o pé em cima de uma brasa, vai pegar fogo, vai queimar meu pé. Não vou andar fora. Mas tem gente que quer continuar andando em cima de prego. Vai furar o pé. Então você tem que começar a analisar as coisas que estão à sua volta. Porque assim como você dá muita ênfase ao teu corpo, que eu conheço pessoas que dão ênfase bastante ao corpo. E alguns só dão muito ênfase ao corpo porque estão deficitários na alma. Porque a alma está em frangalho, está fraca, está deprimida, está pobre, está fraca para com Deus. O que ela faz? Ela começa a encher no corpo e começa a se sentir forte. Só que o corpo é uma parte da tricotomia. Deus quer manter íntegro, sim, o corpo, sim, como Ele fez no espírito. Mas Ele também quer que a sua alma esteja bem. Não adianta você estar bem no teu corpo, bem no teu espírito, e a tua alma em frangalhos. Louco, vão te pedir. Uma hora vai te pedir conta. Então, existem muitos crentes em Jesus que são salvos no seu espírito, e ouça o que eu vou te falar agora, mas estão perdidos na alma. São salvos no espírito, mas são perdidos na alma. E você tem que entender que a sua alma faz parte do contexto que você vive. Não tem como você tirar a alma de dentro de você. Não tem como. Você vai trabalhar amanhã, você leva a tua alma. Se você está depressiva, tuas vendas não rendem. Se você está mal na tua alma, começa a ficar mal em tudo na tua vida. Você começa a ficar mal educado com a pessoa, com os clientes, com o patrão, com os amigos, com todo mundo. Já viu aquela frase quando alguém diz assim, fulano chegou amargo hoje? É a alma que está amarga. E pode estar bonitão, com a roupa bonita, bem montado, mas não tem problema. A alma precisa ser tratada. A nossa alma ela tem interferência direta em nossa vida. E nós, agora ouça o que eu vou te falar agora. Nós, diga assim, eu. Não, diga todo mundo, diga eu. Acorda agora aí que eu vou te falar. É você que tem a responsabilidade de curar a sua alma e salvá-la. Você! Desculpa o grito. Mas é para te acordar. Porque tem gente que não se acorda para isso. Fica pedindo os outros para ajudar a alma. A alma é tua. Guarde ela. Cure ela. Salve ela. Da mesma forma que a irmã diz, pastor, eu estava com a dor na coluna, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor a cura, mas tomei um anti-inflamatório, tomei para não sentir dor.
Da mesma forma, a tua alma precisa também de substância espiritual, qualquer substância que faça um bem para ela, coisas que você sabe que precisa viver. Por exemplo, você precisa estar num lugar como você está hoje, num lugar que te coloca para cima. O presbítero Cláudio deu testemunho. Cheguei há 25 anos atrás num lugar, era uma igreja, e nessa igreja alguém disse: você pode mudar o rumo da sua vida, você não precisa ir para onde você está indo, você pode ir para cima. E ele falou: estou 25 anos nisso. Você precisa sorrir mais. Sorrir mais. Eu vim de uma época, quando criança, alguns aqui lembram, que para você ser santo, tinha que fazer cara de feio. Aleluia, aleluia. Eu descobri que Jesus, ele sorria. Que Jesus, ele era feliz. Que ele encontrava as pessoas, ele dava bom dia. Que ele se alegrava. Ele não tinha comunhão com aquela prática, mas ele levava o reino dos céus, que era um reino de alegria no Espírito Santo para aquelas pessoas. Agora, você só pode dar aquilo que você tem. Porque às vezes é melhor a pessoa me chamar de Gustavo do que as pessoas: ô bispo! Falei: é melhor ter me chamado de Gustavo, de Gugu, sei lá de quê. Porque não é o título que muda. Você tem a responsabilidade. Você, vou dizer de novo, você tem a tua responsabilidade de cuidar da tua alma e salvá-la. Pastor, onde é que está isso? Romanos 12, você lê todo dia e não percebe. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês façam alguma coisa. O que tem que fazer? Apresenteis o vosso corpo. Veja, o corpo que é frágil, que é de humilhação, tem que ser apresentado a Deus. Porque a tua alma não vai sozinha. Eu vou ficar aqui dormindo. Pastor, pois não, querido. Vai aparecer minha alma no culto aí, não se assusta não, porque eu fiquei dormindo e ela foi. É assim? Tem que se apresentar. Eu vou fazer alguma coisa. Paulo disse: uma coisa eu faço, eu deixo as coisas para trás, fico e vou avançando. Tem gente que gosta de ficar lá no passado. Mas pastor, você não conhece a minha vida. Eu recebo algumas frases repetitivas. Pessoas que mandam WhatsApp para mim, as mesmas frases. Uma das frases que mais recebo repetitiva é essa: pastor, você não conhece a minha vida. Amado, quem conhece a vida do Gustavo é o Gustavo. A Bíblia fala: quem conhece o espírito do homem é ele mesmo. Eu não conheço a tua vida, nem você talvez conheça a tua, como eu também não conheço direito a minha, mas a gente vai buscando diante de Deus a manter também como Ele, o nosso espírito que é salvo, o nosso corpo que precisa de cuidados e também a nossa alma. Então ele diz que o teu culto racional precisa ser feito. Quando eu pergunto pessoas, digo assim: durante esse dia você se apresentou a Deus? Não, você está botando a tua alma em risco. Poxa, pastor, você quer que eu fale o quê? Mentira? Se você passou 24 horas do teu dia, você não parou e falou assim: Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, para falar com Ele, para conversar. Pô, conversa com gente todo dia, tudo que é tipo de assunto. Você sai de casa: e aí, vizinho? E aí? Ganhou, né, o time? Mas a gente não consegue falar: ei, Espírito Santo, meu time ganhou, Espírito Santo. A gente não consegue falar para Ele. Que luta é essa? A gente lê tudo, lê jornal, lê revista, assiste série, fica no telefone, fica no computador, fica em tudo, mas a gente não consegue abrir esse livro aqui, ó. Outro dia eu passando aqui, a irmã disse: eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. A irmã falou: vai ler a Bíblia, menina. Eu leio a Bíblia, dá um sono. Falei: irmã, mas é verdade, pastor. Eu começo a ler e fico: o Senhor é poderoso. Por que dá sono para ler Bíblia e não dá sono para ver a novela? Então a gente tem que parar e analisar essas coisas, irmãos. É a nossa alma que está em jogo. Olha o que diz o versículo 2 de Romanos 12. Não vos conformeis com este século. Parece o chover no molhado. Eu vou chover no molhado aqui, me dá o direito. Não se conforme com esse século. Eu vou te garantir que daqui a meia hora você está voltando para as mesmas práticas do mesmo século. Que você sabe que vai fazer mal para você, que vai fazer mal para o teu corpo, que vai fazer mal para a tua alma. E o teu corpo, você pode até dormir, ficar parado lá, deitado. Mas se a tua alma não estiver bem, nem dormir você consegue. Não se conforme com esse século. O que eu tenho que fazer, pastor? Transforma. Lê agora lá, por favor, igreja, para você compartilhar comigo. Transformai-vos pela renovação da vossa
Para aqui. Para aí que eu vou analisar isso aqui contigo. Olha aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente transforma tudo, menos a mente. Eu não estou bem não, estou triste. Vou fazer uma viagem. Vai mudar nada. Você vai levar a tua mente. Não, eu já sei, eu vou pintar o cabelo. Vou pintar o cabelo de vermelho, de fogo. Igual o pastor Valdir lá, ele pinta de fogo, de vermelho. Que coisa feia essa. Adianta mudar a cor do cabelo. Não, pastor, eu vou dar uma volta no shopping. Você vai deixar a alma em casa? Você não vai com ela? Então você tem que renovar a tua mente. E a nossa mente, se a gente está atrelado ao Espírito de Deus, a única fonte que pode mudar a história da tua alma é aquilo que vem de Deus. Aquilo que Deus se agrada, aquilo que gera paz no teu coração, aquilo que gera alegria. Eu me lembro quando minha saudosa sogra, Donizete, ela chegava na casa da minha sogra e ela estava na época com um pânico. Eu comecei a detectar o pânico. Eu falava assim para minha esposa: Arlete, tua mãe está assim porque ela vê a tarde toda aqueles programas. Olha lá, põe na tela, olha lá, põe na tela. E eu me lembro que um dia houve uma chacina em Osasco, em São Paulo. E quando eu cheguei lá, ela me segurou e falou assim: não vá porque estão matando um monte de gente aí fora. Eu falei: ela não está bem não. Mas sabe o que gerou o pânico? Aquilo que ela assistia, aquilo que ela se alimentava. Cuidado, perigo, põe na tela. O cara lá morrendo, de vez de socorrer o cara, nós vamos para o intervalo e vamos voltar rapidinho, porque as pessoas ganhavam dinheiro em cima da desgraça dos outros. Essas coisas que a gente se alimenta a alma. A gente não, porque graças a Deus eu não quero saber disso. Então você tem que saber o que alimenta a tua alma. A palavra de Deus alimenta a tua alma. As coisas boas alimentam a tua alma, os bons papos, as amizades boas. Pastor, eu tenho pessoas na igreja, mas as pessoas da igreja não guardam a farra. A farra vai mexer na tua mente. A farra não vai fazer você experimentar, porque isso aqui é experimentável. E essa manhã eu falei para Deus: Deus, eu quero que a igreja, Cristo vive, a igreja é onde a gente serve ao Senhor, que a gente experimente, porque irmão, se é uma coisa que eu luto com Deus, é a questão da gente falar uma coisa e não viver. Ah, nós somos a igreja da palavra. Se você não lê Bíblia, a igreja de qual palavra? Qual palavra que você é, se você não lê Bíblia? Não, mas eu sou, é rótulo. Não tem rótulo. Se a Bíblia diz que tem que experimentar, eu quero juntamente com você experimentar, porque está escrito ali: a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Então existe uma boa, uma agradável e perfeita vontade de Deus que eu e você precisamos viver. Agora, eu não tenho como. Às vezes eu recebo uma mensagem dizendo: isso aqui não é boa, agradável e perfeita. Onde é que está? Deus errou? Eu acho que Deus errou aqui, caramba. Tadinha dessa pessoa, Deus não foi boa com ela. Foi sim, é porque a gente não se enquadra naquilo ali que Deus está falando. A gente não renova a nossa mente. A gente não se enquadra na vontade do Senhor. Não se propõe a viver aquilo que Deus está falando. Olha, a minha pregação ao longo desses 15 anos que eu assumi o ministério aqui, vai fazer em janeiro, é só falar as mesmas coisas, mas obedeça a Deus. Se você obedecer a Deus, está tudo resolvido. Agora, se você não obedece à voz de Deus, Ele não vai criar um atalho para você. A tua mente é a primeira que vai sofrer, porque primeiro, antes da gente executar algo no corpo, ela acontece na mente. Então eu posso te garantir, você pode estar muito bem sarado no corpo, mas pode não estar na tua alma. Quando uma pessoa não entende isso aqui, ó, Romanos 12, ela confunde salvação eterna, que Jesus realizou no nosso espírito, com salvação da alma. Por isso que pessoas que acham, agora você vai entender porque que tem pessoas que falam assim: eu acho que perdi a salvação. Não é que ela perdeu a salvação, é que a mente dela, a alma, o psique dela está em trevas, não está salvo, está em apuros. Então ela se sente perdeu a salvação. Não perdeu, o espírito está pronto, mas a carne é fraca e a alma se enferma. Na verdade, irmão, salvação você sabe, não se perde.
E não se perde porque ela foi realizada no espírito, mas a alma pode sim ficar enferma e a alma também pode se perder. Você viu agora Jesus falar, ó, louco, vamos pedir a tua alma. Jesus não falou, vamos pedir a tua vida eterna, você vai para o inferno. Ele não falou nada disso. Ele disse a alma. Lembre-se que a alma é tua essência. Ou você nunca viu pessoas que ela tinha um modo de vida, de repente você fala, como é que essa pessoa mudou? Como é que essa pessoa virou vinho, água? Porque tem gente que vira água, vinho. Esse é o inverso, virou vinho, água. Porque ela não tratou da alma, ela não curou a sua alma. Amados, vou te falar aqui uma loucura. Se a gente tivesse que escolher entre cuidar do nosso corpo e a nossa alma, era melhor cuidasse primeiro da alma. Porque a alma geraria saúde para o corpo. Por isso que você vê muitas pessoas que não têm vida com Deus. Olha, amados, eu trato com gente crente, pessoas que têm carteirinha de membro, mas eu falo, Jesus, o teu espírito não está agindo nessa pessoa. Pessoas que vão até domingo para a igreja, bate palma, canta hino, faz assim com a mão, ei, aleluia, dá dízimo, dá até dinheiro para a igreja. Mas essas pessoas não estão salvas. As pessoas continuam enfermas. Pessoas que não têm vida com Deus. Por que não tem vida com Deus? Porque não vive no espírito para Deus. Mas a sua alma que conduz uma vida sem orientação e sem direção na palavra. Porque você pode viver, ou, como disse Paulo, a Deus que eu sirvo no espírito, ou pode deixar a tua alma te levar. A alma é perigosa. A alma é perigosa, irmão. A alma é muito perigosa. Quando Deus fala que, fazendo analogia entre a alma e o coração, sabe o que ele diz da alma? Corrupto. Nosso coração é corrupto, ele mente, ele engana, amados. Se há uma capacidade que eu e você tem, é enganar situações, mentir, fingir. Oh, meu Deus, você já viu o programa de televisão? Morreu uma pessoa, morreu lá, o cara estava com um fuzil na mão, morreu. Estou fazendo analogia, não, só estou dando um exemplo. Aí o cara vai entrevistar a mãe, ele era tão bom, ele trabalhava, ele saía toda madrugada com os meninos para trabalhar aí. Ele saía de madrugada, ele entrava num carro, aí ele gritava e saía para trabalhar todo alegrinho com os meninos de madrugada. Um dia ele falou, foi o banco. Eu falei, ai meu Deus, já deve ter sido o dia do sábado, do trabalho, do salário dele. Não, porque ele assaltou o banco mesmo. Ou você nunca viu isso? O cara dando entrevista com a mulher falando assim, meu marido está sumido, eu queria aqui procurar ele. Pessoas que estavam sumidas, já viu isso? Já viu essa... Pessoas sumidas, crianças, aí o cara vem entrevistando, eu falei, a senhora, meu marido está sumido. É mesmo? O que houve? Ele saiu um dia para trabalhar e não voltou mais. Aí o cara pergunta, o que ele fazia? Ele era assaltante. Tá, só botar o vídeo no YouTube. Sério, a mulher falando sério. Na cabeça dela, ela achava que aquilo era um trabalho. Ele tinha horário e tudo, saia toda madrugada para trabalhar. Então, amados, eu estou te falando que a alma engana. E eu não estou aqui para brincar com os nossos sentimentos. Não estou. Volto a dizer a você, guardando devidas proporções e guardando assim em santidade os nomes. Tem pessoas aqui do nosso ministério que senta com você, que você fala assim, eu não tenho visto fulano na igreja, mas eu sei onde estão, a gente tem cuidado deles, mas estão em casa. Alguns com medo de sair na porta, alguns com medo de sair do quarto para o banheiro. Pastor, mas não são de Deus, mas não cuidaram aqui da mente. Então, em nome de Jesus, o que eu vim falar para você nessa manhã parece que não tem um fundamento, tem todo fundamento. Todo fundamento. Para você entender e passar a viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Repito, pessoas que vivem não no espírito para Deus, mas que dão lugar à sua alma, que conduzem uma vida sem orientação e sem direcionamento na palavra de Deus. Pastor, qual é a consequência disso tudo? Eu termino dizendo e lendo para você, a perdição. Dependente de estar dentro de um métier chamado igreja. Ah, eu vou para a igreja. Não, você tem que ser mais do que isso, você tem que ser igreja. E você tem que viver como igreja, pensar como igreja, respirar como igreja, agir como igreja, intencionar a sua vida como igreja. Você não pode fazer desse momento de culto aqui, desse momento aqui, um momento comum e qualquer. Ah, eu fui na reunião de pais e alunos, eu fui na reunião de condomínio, também tem que ir para a igreja. Não! Isso aqui é o momento de você parar, analisar a sua vida, refletir o que está acontecendo e quando você sair daquele portão, durante a tua semana, você orientar a tua vida para receber a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quero terminar com Marcos 8. Vou ler uma passagem para você e a gente termina. Marcos 8, do 31 a 38.
Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Coisa simples, né, que Jesus está falando para os discípulos, né? Coisa simples, né? Olha, gente, vocês gostam de mim? Oh, como a gente ama, Senhor. Tu és uma bênção, tu multiplica pão, tu faz tanta coisa boa, a gente ama, eu quero você para sempre. Aí Jesus fala assim: não, vou sofrer, vou ser rejeitado e vou morrer. Quando você fala isso para uma pessoa, a pessoa vai rir na tua cara? Que maravilha, gente, ele vai sofrer, vai apanhar, vai pegar prego na mão, aqui na cruz, coroa de espinho, e vai morrer, que coisa boa, é isso que fizeram? Naquele momento, mexe com a cabeça dos discípulos. E diz o versículo 32, isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, o que ele fez? Começou o quê? Por que Pedro reprovou? A gente tem uma mania na Bíblia de julgar as pessoas. Abraão falou que a mulher dele lá para o rei, que é mentiroso, porque disse que era irmã. Não, ela era irmã sim. O Jonas fugiu, de vez de ir para Nínive, foi para Tarso, fugiu frouxo, medroso. Não, cara, ele sabia o que estava passando lá em Nínive, ele sabia qual o peso que ele ia passar lá. Às vezes a gente quer julgar as pessoas por aquilo que faz. Pedro amava Jesus. Quando Jesus perguntou: você me ama? Eu amo, Senhor. Ama-me? Eu amo, Senhor. Amo. Como é que eu faço para provar? Eu te amo. Eu te amo tanto que eu não quero que você morra. É porque a gente não para perceber. A gente quer julgar Pedro só porque Jesus falou Satanás. Jesus não falou para Pedro, falou para o Espírito que estava tentando paralisá-lo da morte circunstancial da cruz. Queria resgatar toda a humanidade. Mas o sentimento de Pedro é sublime, irmão. Ou alguém na tua família diz assim: gente, recebi agora aqui, um médico disse que eu vou morrer. Aí tua família bate palma: que bom, vovó vai morrer. É assim que acontece? Não! Quando Jesus falou, vou morrer, Pedro falou: não quero, eu te amo, eu quero você para sempre conosco. Só que ele não sabia que a proposta era outra, era para sempre mesmo, eternamente, através do Espírito Santo dele. Você está compreendendo aqui, amados, como é que a tua mente tem que ser renovada? Não, você ouve uma informação e você paralisa a tua vida nessa informação. Quantas pessoas dizem assim: Deus não me ama? Como é que você sabe que Deus não te ama? Não, porque eu passei por... A pessoa pega uma experiência humana e atribui a Deus. Nada vai acontecer na minha vida. Por que não vai? Olha essa situação. Por causa dessa situação, toda a tua história de vida vai paralisar. Pessoas que foram afrontadas, pessoas que foram violentadas. Às vezes você olha para uma pessoa e você vê aquela pessoa agressiva. Havia uma senhora na nossa igreja, ela foi congregar numa outra Cristo Vive. Mas eu fazia visitas a ela de vez em quando ela assumia da igreja, e ela era uma pessoa muito mal-humorada. A gente chegava na igreja, aí eu passava, ela chegava mais cedo, bem cedo, ela chegava aqui abrindo a igreja. E ela já chegava reclamando, porque 7 horas da manhã a igreja não estava aberta. E eu chegava, e aí, irmã, tudo bem? Estou bem, né? Estou andando, estou vivendo, né? Eu falei, opa. Qual é a tendência humana nossa? Não é? Mas um dia eu fui entender. Aquela mulher foi violentada pelo pai, junto com os tios. Não consigo nem compreender a mente dessa pessoa. O pai, que deveria dar proteção, a violentou e ainda chamou os tios para violentá-la. Olha a mente dessa pessoa. Essa pessoa agora chega dentro de um contexto chamado igreja, e a gente tem que ficar: sacode ela, diga que ela é vencedora. Só que é uma guerra na mente dela. Como é que eu posso ser vencedor se Deus deixou meu pai me violentar com os meus tios? Então, versículo 33, Jesus, porém, volta-se, fitando os olhos dos seus discípulos, repreende a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim da dos... Quando a gente não cogita das coisas dos... Quando a gente não cogita as coisas de Deus, a gente só cogita a coisa dos homens, daqui da terra, e não a de Deus, nós temos uma grande tendência da nossa alma se enfermar. Quando a gente tira tudo que é de Deus, existe isso, irmão, bota isso na tua cabeça, estou encerrando, mas eu quero que você entenda isso. Não te engane, porque você veio domingo na igreja. Hoje eu vim para a igreja. Você não vem para a igreja, você é igreja ou não é igreja.
Você tem que sair daqui entendendo isso. Fala, cara, eu sou de Deus, eu tenho uma personalidade divina, o meu espírito está atrelado no céu, o teu espírito está lá agarrado no céu, no trono de Deus. Então isso me faz parar e analisar todo o meu dia a dia, toda a minha semana que virá, as coisas que eu passo, as coisas que eu ouço, aquilo que eu sinto. Eu falo, não, mas eu estou em Deus, Ele está comigo. Mas pastor, só disse agora há pouco, a gente também não sente coisas, às vezes a gente acorda sentindo mal, não sentir, parece até que realmente, vou ser sincero com o Senhor, parece até que Deus nos abandonou. Parece, mas não é. É porque a nossa alma nos engana. A nossa alma nos engana, diz o 34. Convocando a multidão juntamente seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, olha o que Jesus vai falar. Se você quer vir após mim, cara, você tem que tomar uma posição, uma postura na tua vida. Negue-se a si mesmo e tome também a sua cruz e siga-me. Não a minha, a tua, e siga-me. E a gente sabe qual é a nossa cruz do dia a dia, irmão. Talvez a minha cruz não é a tua. Vida com Deus é morte para as coisas do mundo, os desejos carnais. Amados, olha para cá, levanta a cabeça e olha para cá, olha para mim, tira o olho lá do telhado, olha para cá, olha para mim. Você tem que batalhar para vencer. Não importa qual seja a tua luta, você tem que batalhar. Se você deixar, a tua alma te levar para o inferno. Pastor, só acabou de falar agora que amados, entenda que eu estou te falando de sentimentos, e inferno não é um lugar geográfico, mitológico, grego. Eu estou te falando de você passar por situações que não merece passar, porque a palavra de Deus te garante melhor do que isso. Vocês não estão compreendendo aqui o que eu estou falando? Você tem que batalhar mesmo, é lutar mesmo. As nossas armas são espirituais, tem que lutar. Pastor, vou te fazer uma pergunta. Tem dia que só acorda assim? Tem um monte de dias que eu acordo e falo, meu Deus, como vai ser? Aí eu falo, não, a minha alma não pode me dominar. Não pode. Não pode. Senão eu não vejo os milagres, senão eu não vejo você aqui, senão eu vou ficar enfermo, senão eu vou sumir. Amados, há uma realidade. Há muitos pastores que se matam. Tu acha que um pastor quer se matar? Lógico que não. A dor é tão grande que ele não conseguiu entender isso aqui. Que ele está firme no seu espírito, que ele tem que batalhar no seu espírito, que ele sabe que o seu corpo, ele é frágil. E você tem que vigiar e orar, porque ele é fraco. Se você der brecha, você entra numa situação difícil. Então você tem que estar firme. O que está firme na minha vida? É minha alma? Não, minha alma ela varia muito, ela pode me enganar. Ela pode dizer aleluia, aleluia, mas não sei nada de aleluia. Então eu tenho que me firmar no espírito. Eu tenho que batalhar no espírito. Então que eu tenho que fazer tudo que o Espírito de Deus falar com o meu espírito. Diz o 35. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem perder a vida por causa do Evangelho, salva. Ponto. Você quer salvar a sua mente, quer salvar a sua alma, quer salvar o seu corpo, quer viver bem, não precisa gastar dinheiro, é só você entender o Evangelho e viver o Evangelho. O versículo fala por si só, irmão, não tem meio termo. Se você perder para o Evangelho, você ganhou a tua vida. Sabe por que você está perdendo a tua vida? Porque você não está vivendo o Evangelho. Não vou mentir aqui. Vou ser rasgado para você. Se está acontecendo coisas que está te trazendo tristeza, você está assim, não estou aguentando, mas Deus não diz que você é forte, diga o fraco é forte, mas eu não estou conseguindo enxergar isso, porque você não está vivendo o Evangelho, é óbvio. Se você perder para o Evangelho, salvou, disse Jesus. Então se eu não estou me sentindo salvo, estou perdendo para o Evangelho. 36 ele dá um alerta, que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a alma, hein? Crentes, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37, um outro alerta. Que daria um homem em troca de sua alma? Olha só como é que a alma engana. O que um homem não daria em troca pela sua alma? Aquela coisa onde o apóstolo Miguel estava falando, da questão do cara falar assim, Satanás botou uma casca de banana. A gente sempre vai achar uma desculpa, irmão. Satanás não bota casca de banana. Eu nunca vi Satanás botar casca de banana em lugar nenhum, irmão. Eu nem sei se ele gosta de banana. Mas a gente não consegue falar assim, eu errei aqui, e eu tenho que mudar essa minha mente. A gente não faz isso. O que a gente faz? Satanás, acabou. Quando você fala isso, você tirou de você a responsabilidade.
E Paulo em Romanos 12 diz, você que tem que renovar a sua mente, que Satanás não renova dele, vai ser sempre o mal, para matar, para roubar e para destruir. Então hoje você tem que forçar uma barra, a palavra é essa. Bem, Deus me chamou para ser por cabeça, tem que ser cabeça, mas eu não estou me sentindo, eu vou viver como cabeça. Primeiro eu vou levantar a cabeça, primeiro eu vou andar com a cabeça erguida, porque dizem que quando você levanta a cabeça, você mexe no teu organismo, para gerar alguns hormônios bons no teu corpo. Perguntei ao oftalmologista, por que tanta criança de óculos? Falou, porque agora eles só ficam enxergando de perto por causa do celular. Não se tem mais, porque o olho é um músculo, não tem mais a questão do abrir e fechar aqui, ó. Então fica só assim, muito tempo, anos às vezes assim, e perde-se a disposição de ler para longe. Eu falei, é uma doença nova. Ela falou, e vai acelerar isso. Então eu termino com 38, ele diz assim, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, veja, a geração é adúltera e pecadora, a geração, eu não preciso ser adúltero e pecador, a geração que é, ele disse, se essa geração se envergonhar de mim, se envergonhar das minhas palavras, já viu que a alma está em frangalhos, também o filho se envergonhará dele, o filho do homem, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Veja que galardão é para quem mantém a alma curada. Pastor, não é o Espírito já está pronto, foi Deus que salvou, você nem tocou nada para isso. O lance do teu espírito com Deus só dependeu dele, não botou mãozinha de nós aqui, não tem um pingo nosso aqui. Agora, no nosso corpo, na nossa alma tem. No nosso corpo e na nossa alma tem. Não tem como, não tem como. Estava brincando com você, porque a gente fala assim, a gente está com dor na coluna, né? Quando a gente está bem da coluna, a gente fala, agora eu vou fazer coisas que eu não fazia. Lógico. Mas a gente tem que ter cuidado. Às vezes, eu estou numa festa aqui da igreja, estou vendo pessoas que ficam pedindo aqui, a glicose está alta, 300, 500, 1 milhão, tá bom. Aí vai numa festa, come. Eu falei, olha só, toma refrigerante assim no gargalo. Eu falei, meu amado, precisa disso tudo. Mas eu não consigo, eu estou numa festa, meu amado, bota um golinho de refrigerante, só um golinho, só para dizer assim, só para dizer que tomou. Mas sabe por quê? Não consegue dominar. Então você tem que ser forte, você fala assim, eu não vou tomar. Acabou. A alma é a mesma coisa. A alma é a mesma coisa. A mesma coisa. Se você não dominar a sua alma, é pior do que o corpo, ela vai te matar. Estou terminando aqui, presta atenção. Se você não governar a tua alma, ela vai acabar com você. Você leu ali 2 passagens. Você leu Lucas 12, você leu agora Marcos 8. Então você não pode sair daqui falando assim, pastor, não quero saber do que o senhor falou não. Tudo bem, eu te dou todo o direito de você não querer saber. Agora, não te dou o direito depois de ficar mentindo. Porque se você mentir para qualquer um, é um problema teu. Para mim, tu sabe que não vai. Eu falo assim, está errado. Está fora. Te conheço. Me conheço e te conheço. Não adianta a gente mentir, não adianta se enganar, não adianta falar, Satanás botou a casca da banana. Eu vou falar, não tem banana. No inferno, se há uma fruta que não tem, é banana. Eu e você vamos sair daqui com uma disposição hoje. Qual a disposição? Salvar a nossa alma. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Salvar a nossa alma. Salvar a nossa alma. Salvar a nossa alma. Não admito. Pessoas da nossa igreja, nem vou fazer pesquisa, que se eu fizer vai levantar a mão e não quero que você passe vergonha. Pastor, mas o senhor falou que às vezes a pessoa precisa tomar um remédio, às vezes precisa, mas eu não aceito o crente para dormir ter que ficar tomando Rivotril. Não aceito. Não aceito. Por que eu não aceito? Porque a Bíblia diz assim, aos seus amados, Ele dá, enquanto Ele faz cafuné, enquanto Ele faz você dormir ali. Pastor, eu tive que tomar um Rivotril uma vez, também uma vez na minha vida, com 49 anos, uma vez eu tomei um remédio para acalmar, uma vez. Porque eu sempre digo assim, está aqui minha esposa, eu falo assim, não vou tomar isso, porque se eu tomar isso, isso vai fazer um bem para mim, e eu vou me viciar disso aqui, e eu vou ser um pregador viciado, doidão. E aí, galera? E aí, pastor, o senhor gosta de cocaína? Não. Maconha? Não.
Mas um Lexotan, pô, Lexotan eu gosto. Não. Eu forço a barra no não. Quando eu não aguento, eu vou para o joelho. E eu falo, Espírito Santo de Deus, Tu és a dose mais forte da minha vida. Não estou me dirimindo, não. Passo as mesmas coisas que você passa. Outra vez, multiplica. Pressões. Eu começo o mês, só os números que o contador me passa, eu falo, misericórdia, Jesus. Agora, se eu ficar preso àquele papel, olha para o papel, eu morro. Aí eu vou me dominando. A minha mente precisa ser dominada naquilo que Deus falou que tem que ser. Ele falou, aquela obra é minha, é dele. Aonde eu vou falar é dele. É dele. A obra da tua vida é de Jesus. Amém, igreja? Firmes aí? Corpo, alma e espírito íntegros diante do Senhor. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça de Deus.